Olá, seja bem-vindo. Seu Filosofando está começando, Filosofando, que é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita, que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo, numa infinita jornada em busca da verdade, em busca do bem. Nós queremos sempre agradecer a você por sua audiência. E é sempre um privilégio para nós saber que você, assim como muitas pessoas que têm se comunicado conosco, através do nosso Facebook, pelo portal de estudos, estão interessadas em pensar e pensar filosoficamente, desenvolvendo o pensamento espírita em suas vidas. As inscrições para os grupos de estudos em filosofia espírita e o Ver, Visão Espírita da Religiosidade, continuam abertas até fins do mês de janeiro de 2019. Mas não deixe para a última hora, as inscrições são limitadas. Informe-se em nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, lá você vai ter toda a programação. E o programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento e a sua vivência de forma simples e natural, sem as prisões e modismos tão frequentes na mídia comercial. Lembramos a você que este programa vai ao ar todas as quartas-feiras na TV Mundo Maior, às 19 horas, com horários alternativos, ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. Você também pode assistir online no site da TV e também no seu celular, basta baixar o aplicativo da TV Mundo Maior. O site da TV Mundo Maior também traz a nossa página Filosofando com todos os programas de todas as temporadas. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no canal da TV Mundo Maior no YouTube, Programa Filosofando. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com/cefeorg. Lembramos ainda que este programa conta sempre com a sua colaboração. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, que você conhece tão bem e sabe das condições que você estabelece, os privilégios que você tem por se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para o 0800 12 18 38, informe-se, seja o nosso parceiro neste trabalho de levar conhecimento e parcerias para todos os que assistem à TV Mundo Maior. Muito bem, nós estamos numa série de 3 programas comentando 150 anos de desencarne de Allan Kardec. Este ano de 2019, nós lembramos esses 150 anos de desencarne do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. No primeiro programa desta série, eu fiz alguns comentários a respeito da vida de Kardec, o significado dele, a importância dele, do seu trabalho para o movimento espírita, para o espiritismo. A importância de uma análise lúcida, biográfica e lógica da personalidade do codificador, com base nas suas experiências de reencarnações anteriores como o sacerdote druida Allan Kardec e o filósofo e teólogo Jean Hus, precursor da reforma protestante. São muitos os biógrafos de Allan Kardec, contudo, até aí é necessário utilizarmos o bom senso e analisarmos as boas e corretas biografias que, elaboradas com base em pesquisas sérias, são mais críveis do que as que sugerem episódios da vida do codificador verdadeiramente inexistentes, quando muito pejadas de misticismos ou de crenças individuais, como atribuir-lhe a reencarnação na personalidade de Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier e o Espírito Emmanuel jamais sequer sugeriram tal revelação. Nas duas personalidades, Kardec e Xavier, não há nada que sugira sequer afinidades intelectuais ou experiências de vidas passadas que os caracterizassem com certeza serem o mesmo espírito. Passemos então à continuidade dos fatos relatados pelo pensador espírita Deolindo Amorim com relação à vida e episódios da existência do codificador. Abramos aspas. Lançado o Livro dos Espíritos em 1857, a obra basilar da doutrina desaparece o professor Rivaio e surge Allan Kardec, o homem que nós conhecemos, o orientador,
o missionário que não se apagou na voragem dos tempos. Na biografia de Allan Kardec, antes de ser espírita, ainda temos de observar 2 pontos não completamente esclarecidos. O primeiro é o que se refere à qualidade de médico. Teria sido ele médico realmente? Há diversas referências. Notemos, porém, que o próprio Allan Kardec nunca fez referência a esse ponto, ao que nos conste, diz Deolindo. Zeus Van Tuyl, um dos mais conceituados pesquisadores neste campo da biografia de Kardec, juntamente com Francisco Thyssen, ambos da Federação Espírita Brasileira, que escreveram 3 volumes monumentais sobre a biografia de Allan Kardec, que nós recomendamos a você, inclusive. Prossegue Deolindo. Zeus Van Tuyl, um dos mais conceituados pesquisadores nesse campo, fez um trabalho muito paciente nesse sentido. Não há documento que prove a condição de médico. Há uma alusão de Richer, Charles Richer, mas não basta. Embora indique Rivail como doutor em medicina, o professor Richer não dá a fonte e não oferece uma pista para pesquisa. É verdade que Allan Kardec, ainda Rivail, ensinou matérias de curso médico no Liceu Polimático de Paris. Ele ensinou biologia, anatomia. Não nos esqueçamos, porém, de que ele era um homem de sólidos conhecimentos gerais. É admissível que tenha estudado medicina ou até completado o curso médico, ainda que não tivesse exercido a profissão, como inúmeras pessoas, mas é uma referência lógica, é uma inferência lógica, melhor dizendo, não é uma prova. E a prova seria o diploma, pelo menos o nome da escola onde teria estudado, como também a data. Fosse ou não fosse médico, pouco importa, pois a figura ímpar do codificador não se altera por causa da existência ou não de um diploma. Entre as maiores glórias da humanidade, rebrilham em todos os tempos homens e mulheres que não possuíram títulos, não aprenderam em currículos regulares. Portanto, a maturidade, eu acrescento aqui, a maturidade intelectual, a maturidade existencial não vem da diplomação, vem sim da vivência da pessoa e da sua maturidade psicológica e espiritual. Prossigamos com Deolindo Amorim. O outro ponto, ainda não apurado em pesquisa histórica, está na obra de André Morel, escritor francês. Segundo Morel, Allan Kardec teria pertencido à maçonaria. Também não encontramos prova cabal, nem mesmo citação na Revista Espírita por ele fundada. O próprio Morel, que fez excelente estudo biográfico de Allan Kardec, dando uma contribuição relevante, não encontrou, por exemplo, o registro da iniciação maçônica, o que constituiria o elemento principal de comprovação. A qual loja maçônica estaria Kardec filiado? Em que época teria entrado para a maçonaria? Morel apresenta algumas analogias inegavelmente significativas. Na época de Kardec, quase todo mundo queria entrar para a maçonaria, que era uma instituição de muita força e projeção internacional. Napoleão III, como outros soberanos, fizeram parte da ordem maçônica e Kardec frequentou o círculo de Napoleão III. A divisa, trabalho, solidariedade e tolerância que Allan Kardec adotou e manteve no Espiritismo lembra a trilogia da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, também utilizada pela maçonaria. É um raciocínio apenas analógico, pois não há documentos a este respeito. Mas não se faz prova histórica somente pelas coincidências. Nota o escritor francês ainda mais que o espírito de tolerância de Allan Kardec, o respeito à liberdade de pensamento e outros aspectos podem indicar suas relações com a maçonaria. Refere-se, por exemplo, ao fato de haver Allan Kardec empregado a expressão grande arquiteto na obra O Céu e o Inferno, que é uma expressão que na linguagem maçônica define a Deus. Por essas coincidências, André Morel chega à conclusão de que o codificador do Espiritismo fora iniciado na maçonaria. Mas, ao ver de Deolindo Amorim, ainda é uma interrogação. Allan Kardec, em sua época, como nós já citamos por diversas ocasiões, inclusive no programa anterior, o século XIX,
herdou o período revolucionário do século XVIII, portanto, foi um período de grandes ebulições sociais, políticas e religiosas. Allan Kardec, em sua época, não se pode situar bem uma figura histórica sem levar em consideração a época em que tenha vivido, pois o papel, a missão que os homens cumprem na Terra, quer na religião, quer na política, assim como nas letras, na ciência e eu acrescentaria na filosofia, tem certa vinculação às condições da época. Em nosso grupo de estudos de filosofia espírita, nós estudamos o período existencialista, que começou ali por volta do final do século XIX e adentrou o século XX, e nós discutimos com os nossos alunos a respeito da influência que o meio ambiente teve nas escolas existencialistas. Voltemos a Deolindo Amorim. É verdade que não podemos chegar ao exagero de dizer, em todos os casos, que o homem é fruto exclusivo da sua época, mas que é condicionado pelas circunstâncias históricas, isso não há dúvida. Não se pode estudar a vida de nenhum líder religioso ou político, nenhum escritor, nenhum filósofo, com abstração da época e do meio. Ainda que seja para efeito didático, esse aspecto também se torna necessário no estudo biográfico de Allan Kardec. Homem do século XIX, século de profundas e agitadas discussões filosóficas, século em que se hipertrofiou muito o espírito crítico, Allan Kardec teve sua formação humana muito propensa ao raciocínio analítico, à controvérsia religiosa e filosófica. Entre outras doutrinas que fizeram escola na época do Kardec, principalmente na França, nós podemos lembrar várias, diz Deolindo: positivismo, evolucionismo, ecletismo, sem falar no ceticismo, que invadia fortemente o pensamento das elites. As doutrinas de Augusto Comte, de Spencer, opondo-se intransigentemente ao sobrenatural e dando toda a ênfase ao espírito positivo, rejeitavam qualquer cogitação das primeiras causas. Fora dos fenômenos objetivos, tudo era metafísica e, por isso, a indagação da inteligência devia parar no mundo sensível e desprezar qualquer preocupação com o além. A vida extra-humana, como se o problema não existisse. Fora da ordem natural, a inquirição teria que esbarrar sempre na metafísica que o positivismo repelia, ou perder-se no incognoscível segundo a linha spenceriana. Entre a tradição espiritualista e os desafios da crítica frontal às velhas ideias, surgiu o ecletismo, que foi uma espécie de filosofia oficial e tentou conciliar as posições antagônicas ou corrigir os exageros do idealismo sistemático, que negavam até a própria matéria, e do sensualismo dogmático, que pretendia reduzir toda a verdade ao campo dos sentidos. Como intelectual, como homem de estudos filosóficos, vivendo em Paris, que era o maior centro de debates, Allan Kardec não poderia ficar absolutamente alheio às correntes doutrinárias da sua época. Agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas nós já voltamos, não saia daí. Até já!